Então, é melhor desistir no caminho do que depois entrar na tua empresa e desistir de trabalhar recebendo salário. Vem trabalhar aqui, que aqui é legal, então você precisa fazer isso. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker e o episódio de hoje ele está um pouco diferente, mas ele vai ser um episódio muito especial. Por quê? Todo santo dia a gente recebe alguma mensagem de vocês, comandantes, perguntando sobre contratação, porque essa, no final das contas, seria a pergunta de R$1 bilhão, R$1 milhão, R$1 bilhão, quanto for aí, porque ela é muito rica, essa pergunta, que é como contratar as pessoas do jeito certo. E como a gente já fez várias gravações, a gente já tem vários episódios falando sobre contratação, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu pegar os melhores assuntos que a gente já falou, os melhores comandos, os melhores momentos, e compilar eles num único episódio para vocês só sobre contratação. Então vocês vão ouvir nesse episódio de hoje o João falando, eu falando, o Marcelo Germano falando e outros convidados também, tudo sobre contratação. Então a gente pegou os melhores conteúdos que a gente já entregou para vocês e colocamos num único episódio para ficar mais fácil para você encontrar esse passo a passo de como contratar a pessoa certa para sua empresa. Tá certo? Então fica aí com esse episódio incrível e vamos começar o primeiro tópico sobre contratação. Só que o primeiro passo desse ambiente é a contratação. Porque se você contratou errado, fica muito mais difícil você manter esse ambiente. Isso, aí tem um mito do que é contratar certo e errado, né? Porque a mesma coisa, às vezes o empresário quer contratar a pessoa perfeita que vai vir pronta para sentar ali e sair destruindo. O que eu percebo, se eu me corrija se eu estiver errado, eu contrato um bom potencial, certo? Que eu tenho a predisposição a alcançar os resultados. Ou seja... Tem um perfil, né, adequado para essa vaga. É, mas às vezes a pessoa que tem perfil adequado para tua empresa não tem para minha. Sim. Eu estou dizendo que tem potencial para poder se desenvolver ali dentro. E também não adianta eu contratar alguém que eu não vejo possibilidade de crescimento ou de desenvolvimento ou que vai me dar um trabalho absurdo para poder ter um vale muito grande, né? E aí o que acontece? Então, para você ajustar isso, você tem que trabalhar a contratação. Sabe qual é o processo mais ignorado nas empresas? É contratação. Principalmente pequenas empresas, né? Principalmente pequenas empresas. Por exemplo, a gente aqui, a gente compra os livros lá com perguntas de o que perguntar, o que olhar na resposta, dinâmicas, que tipo de dinâmicas fazer no processo de contratação, o que observar durante a dinâmica. Aí você tem um formulário. Então, no processo de contratação, você tem um formulário para fazer as observações sobre o que você está olhando na dinâmica. Você tem um formulário para olhar as respostas e fazer observações sobre as respostas. Então, esse processo tem que ser um processo pensado. Tá? Mas isso eu estou falando quando a pessoa já chegou ali. Sim. Antes da pessoa chegar ali, tem todo um outro processo. Então, a Gallup classifica as pessoas em engajadas, desengajadas e ativamente desengajadas. Né? Os ativamente desengajados, eles destroem tudo. Os engajados destroem tudo que a empresa quer fazer, eles boicotam. Né? É o nós contra eles, os ativamente desengajados. Sim. Os desengajados são pessoas que não é desengajado da impressão muito pejorativa, né? É meio neutro, né? O desengajado é o neutro. Ele até bate a meta dele, tudo, mas, cumpre o horário. Ele não tem paixão pela empresa. Ele não tá com inovação. Ele vai lá, cumpre o horário, faz o dele, entrega o que foi pago para ele entregar e vai embora, tá? E aí você tem os engajados. Quem são os engajados? Aqueles que têm conexão com a empresa, tá? Conexão emocional, eles são apaixonados por aquele negócio, gostam, entendem que aquilo ali de alguma maneira faz eles se sentirem importantes, fazer parte de alguma coisa maior do que eles mesmos. Então a gente precisa ter uma equipe de pessoas engajadas antes de mais nada. Mas para eu ter uma equipe de pessoas engajadas, eu tenho que contratar as pessoas certas. Lá na ponta, né? Lá na ponta. Lá na ponta. E aí vem o grande desafio. Por quê? Porque todo mundo manda mensagem, Evandro, falando, porque não tem gente boa, porque não sei o quê, bababá. Porque aqui na minha região não tem gente qualificada. Isso. E eu não tô falando que isso não é verdade. O que eu tô falando é que ao partir do princípio que você terceiriza a sua responsabilidade jogando em fatores externos, você não faz a lição de casa. Ah, sim, porque isso eu escuto exatamente a mesma coisa dos nossos próprios clientes e até de outros que são concorrentes. Concorrentes que eu digo que são colegas de mercado. Aí na região, porque em Florianópolis vocês têm um polo, etc, etc.
Tem, mas não tem, porque lá na nossa empresa a gente forma absolutamente todo mundo, porque a competência técnica que eu preciso não tem no mercado. Então, independente disso, a gente criou um processo de formação dessas pessoas. Agora, eu preciso contratar a pessoa certa que tenha a ver com a minha empresa para que esse treinamento funcione. Senão também não vai funcionar, né? E esse tipo de coisa. E aí a gente tem aquele negócio, não contrate quem você não possa demitir, né? Isso serve para famílias, pessoas que têm relacionamentos íntimos, amigos, esse tipo de coisa. Não contrate quem você não pode demitir. E dos relacionamentos de indicação, né? Contrata ali o filho do seu melhor cliente. Sabe? Na hora de contratar, vai ser 1000 maravilhas para todo mundo. Na hora de mandar embora, você arrumou um monte de inimigo. Então, essa é uma ótima que você falou. Assim, não vai contratar alguém que vai me dar problema depois na hora de demitir. Isso. Bem isso. Ou colocar a amizade em risco, as coisas em risco. Aí eu sempre perguntava, falava, mas você não para em lugar nenhum, o que acontece? Ele sempre tinha uma boa justificativa. História. Ele sempre tinha uma boa história para aquilo. Aí beleza, aí eu contratava. Passava 3 meses, eu falava, agora eu sei porque esse cara não para em lugar nenhum. Então esse é o jeito mais caro de você descobrir porque o cara não para em lugar nenhum, né? É o jeito mais caro de você descobrir. Então, para você evitar esse tipo de coisa, esse tipo de constrangimento, de pessoas que entram, não dão resultado, o desgaste, porque é caro contratar, caro pra caraca. Para não falar um palavrão aqui. É muito caro contratar, mandar embora é mais caro, errar um processo de contratação, você demora para contratar, coloca a pessoa, você gasta um tempo com ela até ela efetivamente for produzir alguma coisa, aí às vezes a pessoa não produz nada e você fica. Aí tem muitos empresários que fazem assim. Ele entrou, aí ele fala assim, se eu mandar embora eu não tenho ninguém. Porque se ele fala assim, isso aqui deu 40 dias, ele não funciona, ele manda embora, contrata outro, começa tudo de novo. Mas às vezes ele fala, mas se eu mandar esse cara embora eu não tenho ninguém. E aí a pessoa vai ficando. É impossível você criar um ambiente de alta performance quando isso acontece. Isso acontece com todas as empresas. No fim das contas acontece. Quem está ouvindo a gente sabe do que eu estou falando. Que a maioria dos donos de empresa, eles não estão olhando para o comportamento, para o perfil, se combina ou não com o jeitinho da empresa e contratam sempre as pessoas que, têm maior experiência, o melhor currículo, só que quando entra na empresa, aí depois eles demitem essa pessoa dizendo que ela não tem um comportamento adequado. Mas Sim. na hora de contratar, eles não avaliaram esse comportamento e avaliaram só a questão da competência e não era aquilo que precisavam. Para isso eu preciso começar a contratação, que começa muito antes de você precisar da pessoa, onde você vai definir quem são as pessoas, quais são os valores, qual o modelo mental, qual que é o comportamento que as pessoas têm que ter para trabalhar na tua empresa. Você tem que ter clareza disso. Qual que é o modelo mental, o comportamento que as pessoas têm que ter para trabalhar na sua empresa. Primeira coisa, na tua empresa, de uma maneira geral. Preparou a empresa de maneira geral, você vai ter que ir lá fazer o organograma da tua empresa. O organograma é aquela caixinha, aquele monte de caixinha, em níveis hierárquicos ou não, porque existem modelos que não são hierárquicos, onde você vai ter ali o nome da função e para que serve aquela função. Toda função obrigatoriamente tem que ter uma missão, toda função obrigatoriamente tem que ter uma meta e indicadores atrelados à meta para você medir os indicadores. 99% das empresas não tem organograma, não tem o que aquela função faz, não tem uma meta atrelada e não tem indicador. Como você vai ter performance se você não tem nem isso? Aí você tem 2 coisas que você pode fazer para procurar. Você pode fazer o hunting e o searching. Palavras em inglês, né? Você pode fazer uma busca ou você pode fazer uma caçada. Por que você tem a busca e a caçada? É o seguinte, se você pensar que você quer uma pessoa boa para trabalhar, e essa pessoa boa é tecnicamente falando, mas comportamentalmente ela tem que ter um comportamento voltado para resultado, e isso não é um negócio tão fácil de se achar hoje em dia, porque a escola pecou nesse papel e os pais pecaram nesse papel, né? Então você não acha essas pessoas prontas, porque não existe um ambiente que preparou essas pessoas para vir com a mente focada em resultado. Na verdade, a cabeça das pessoas, elas vêm esperando que a empresa vai dar, porque assim, o pai deu tudo para os filhos. Eu faço isso, eu dou tudo para as minhas filhas, o pai deu tudo para os filhos. A escola
Tem muitas escolas hoje que nem faz mais prova, né? E eles vão passando de ano sem fazer nada. Então, eles estão acostumados a receber. E quando eles vão para a empresa tem que dar tudo para eles, sem contrapartida de meta, de resultado. E ainda tem gente que acredita que colocar meta para o funcionário é uma exploração, é assédio não sei das quantas. Bom, aí eu não vou entrar não vou entrar nisso aqui, porque daria uma discussão de horas e dias e não sei o quê. Uma linha bem tênue, né? E aí esse cara não veio preparado para isso, né? Isso é um problema. Aí você olha para isso e fala, bom, então eu vou procurar as pessoas. Eu sei quais são os comportamentos que eu quero, então ou eu vou fazer um hunting ou eu vou fazer um search. Ou eu vou fazer uma caçada ou eu vou fazer uma busca. Busca é divulgação, né? Busca você vai numa faculdade, coloca no mural, bota põe no portal no jornal, põe num portal da internet. Bota as no pessoas site da vão empresa, lá, rede social da empresa. As pessoas são impactadas por um anúncio e aí elas mandam um currículo. Tá? Esse é o searching, que é a busca. Elas colocam. E aí você vai fazer uma análise e uma triagem desses currículos para ver. Então você vai ver histórico profissional, vai ver uma série de coisas, já elimina alguns ali e vai chamar outros. Muitas empresas hoje não estão mais olhando o currículo, né? Porque as habilidades do futuro necessariamente não envolvem 5 anos de experiência, para algumas funções não envolve experiências e estão olhando novas habilidades. Mas vamos falar do jeito mais tradicional, porque se os caras não têm nem o tradicional, o futuro vai ser mais difícil ainda, né? E aí você tem a caça. O que é a caça? Quando a gente pensa num cara bom, o cara que é bom, então o dono de empresa tem que pensar isso. O cara que é bom, ele não fica desempregado. Então, ele vai ter 2 situações. Ou o cara está desempregado, mas ele está com 1, 2, 3 ofertas e ele está escolhendo qual empresa que ele quer trabalhar. O cara que é bom. Ou ele está empregado, mas por algum motivo a outra empresa falhou, ou o tempo dele ele já deu e ele está propenso a ouvir outras propostas. As estatísticas falam que 85% das pessoas estão insatisfeitas onde estão trabalhando, estão esperando uma outra proposta de trabalho para trocar. Então, buscando, né? Ou buscando, Então você tem uma oportunidade que 85% das pessoas estão trabalhando, né? Desses 85% nem todas são boas, mas as que são boas, você tem uma oportunidade aí, porque talvez elas estejam buscando. Então, no searching, você vai pegar as pessoas boas que estão com 2, 3 propostas na mesa. Se você demora muito no searching, você perde o candidato. Eu já perdi vários. Tá? No timing de contratação. Né? Quando você manda a proposta, ele já está trabalhando em outro lugar. Claro, se você demora demais durante esse processo. Então, o searching você faz assim. Anuncia a vaga, recebe o currículo, elimina, liga para os que você aprovou na primeira fase, faz uma entrevista por telefone, e aí você já elimina alguns, aí marca, de repente, um desafio. A gente aqui trabalha com desafio. Manda um desafio para a pessoa fazer, aí a pessoa tem um prazo para fazer o desafio responder, ela responde o desafio, você já elimina um monte, e aí dos que passaram no desafio, faz outra entrevista usando tecnologia, né, por vídeo, fez entrevista por vídeo, traz o cara para uma entrevista presencial. Então olha quantas coisas tem num processo para você trazer a pessoa. Muito mais do que falar, pega meu sobrinho que ele é bom, você chega e fala, oi, tudo bom? Você gosta de trabalhar? Gosto, então tá contratado. Né? Você é ponta firme? Sou, então tá contratado. Sim, né? Não vai dizer que não é. Mas não tem donos de empresa que vão pensar, mas se eu fizer todos esses processos, a metade vai desistir no caminho, ou não vai sobrar ninguém porque é muito processo. Então, é melhor desistir no caminho do que depois entrar na tua empresa e desistir de trabalhar recebendo salário, né? Qual que é a mentalidade dela em relação a entregar ou não? Não é nada muito complexo, mas ali eu não estou analisando tanto a parte técnica, mas mais a parte comportamental. Então, se ela entrega no prazo, se ela dá desculpa, se ela não dá desculpa, como ela se prepara. Assim, acontece muito com a gente. A gente dá um desafio, geralmente nós damos 24 horas. Adivinha? Geralmente os que estão empregados entregam antes do que quem não está empregado. Uau. Quem não está empregado geralmente manda no último minuto, ou atrasa, ou não manda, ou diz que aconteceu um problema, etc. E quem está empregado às vezes manda 1 da manhã, meia-noite, etc. É outra mentalidade. E aí acontece bastante, por exemplo, faltando meia hora para acabar o prazo do desafio, olha, fiquei com uma dúvida aqui. Assim, meia hora antes para me perguntar, eu queria mais um prazo. Assim, o meu problema não é que ele teve uma dúvida, o meu problema é a mentalidade dele, ele deixou para a última hora, ele poderia ter perguntado antes, poderia um monte de coisa. Então, para mim, tudo isso é avaliado antes. Porque depois que entrou, ele entrou, é um casamento.
Para eu desfazer um casamento dá muito mais trabalho. Então, Dá pra mudar a pessoa? Dá, mas dá muito mais trabalho. E né? é caro, né? E geralmente o dono, às vezes, ele tá propenso a já escolher aquela pessoa. Então ele começa a falar o que ele busca em alguém. Olha, eu tô buscando alguém que seja bem comprometido. O que a pessoa vai responder? Eu sou comprometido. Eu tô buscando alguém que goste de estudar. O que a pessoa responde? Eu gosto de estudar. Mas é óbvio, porque eu tô dizendo o que eu tô querendo. Assim, é muito raro a pessoa ter, enfim, discernimento e honestidade, tá num ponto de dizer, olha, não sou eu. Já me aconteceu várias vezes de eu falar isso e a pessoa dizer, olha, eu não sou essa pessoa que você tá buscando. E foi tudo legal, assim, tenho uma admiração e recomendo ela para outras empresas, tudo certo. Mas, a maioria dos casos, isso não acontece. Então, aí você me ensinou o quê? Agora vou deixar contigo. Que tipo de perguntas que eu tenho que fazer? Ao invés de perguntar para a pessoa se ela gosta de estudar, por exemplo, você pergunta para ela, né? Quais foram os livros que ela leu, quais foram os cursos que ela fez, por que ela fez o curso, quem que pagou o curso. Isso, eu gosto de perguntar situações. Então, por exemplo, se eu estou buscando alguém que está com foco em resultado, eu pergunto qual foi o melhor resultado que você já teve na sua carreira. Me conta uma história. Isso, me explica, ela me conta. Ela Me dá um exemplo Me dá um disso. exemplo, me explica como é que foi isso, qual que foi o processo, o que você fez. Pergunto, como que você se organiza nas suas coisas do dia a dia? Como que é teu processo de escrita? E aí você vai perguntando, o cara vai, tudo é sim, sim, sim. Aí, qual que é a pergunta que eu faço? Chego aqui e falo, conta pra mim aqui, ó, nessa empresa aqui, você falou que você fazia elaboração disso, tudo isso que você fazia. Me conta como que você fazia isso? Eu fazia, tá, me conta como. Como? O que você fazia? Quando você chegava no teu dia, como começava o teu dia e como você ia entregando essas coisas? Pronto. Gagueja. Se você pergunta um negócio, tá, quais os relatórios que você apresentava e quais os indicadores que você olhava no relatório? Porque ele põe lá, apresentação de relatórios, criação de indicadores, alinhado com a meta estratégica da empresa. Legal, pô, bacana, você olha no currículo e fala, preciso desse cara, né? Pô, como que eram esses relatórios aí? Aí o cara já começa a gaguejar. E aí, quando o cara tem que contar de coisas que ele fez, não dá pra ele inventar. Pergunta Do se que você fala. faz. E outra, você falar qual foi o último livro que leu, ele fala qualquer um. Ele chega aqui, ele olha e fala, li o Homo Deus, né? Aí eu falo assim, qual foi o último livro que você leu? Aí ele fala, aí eu falo assim, me conta a história desse livro. Isso, eu faço a mesma coisa. Eu pergunto, no meu caso, trabalho com marketing digital, eu pergunto, você acompanha marketing digital? Acompanho. Pergunto quem? O que ele tem... Claro, Quem? É muito fácil. Eu pergunto quem? Eu leio blogs. Falei, qual blog? E é um que é laranja. Aí, assim, agora eu esqueci o nome dele. Aí tem gente que cita os nomes. Aí eu pergunto, porque eu estudo. E eu leio esses Eu tenho uma história de uma pessoa que ela pegou, eu tava entrevistando ela, aí ela falou que gostava de filosofia. Eu falei, legal, e qual filósofo você gosta, né? Aí ela pegou e falou, eu gosto do Mário Portela. Aí eu respirei Portela? fundo. Portela, né? Eu respirei fundo, né? Aí eu falei, qual mais você gosta? Ela falou, eu gosto do Cafuso. Aí é o Confúcio e o Cortella, né? Já começou errando o nome, assim, né? Uma pessoa que gosta de filosofia não vai errar esses nomes nunca na vida, né? Aí você já olha e já fala assim, Isso, eu prefiro tá que não minta e me fala a real. Então, diz, eu estudei, eu olho no currículo, a mesma coisa. Assim, para mim, não adianta botar no currículo lá, fiz curso de inbound marketing, 44 horas. Eu vou perguntar. Vou dizer, legal, me explica um pouco o que é inbound marketing? O que é inbound marketing? Sim. Qual ferramenta você já usou? Qual o resultado que você teve? Às vezes acontece que para uma vaga eu tenho 200 pessoas que se candidatam. Analisar 200 candidatos para eliminar 100 já é um dia inteiro de trabalho. Aí você elimina 100. Aí você tem que contactar os 100 para passar para uma próxima fase. Isso é um trabalho gigantesco. Aí você contactou a 100, já marcou uma entrevista por telefone, dessas 100 você já eliminou 50, aí das 50 você marca um desafio, desses 50 você eliminou 25, mas tem que falar com 50, porque 50, você chamou 50, aí para fazer um desafio, dos 50 que mandou o desafio, 30 mandaram. Então os 20 que não mandaram você já elimina, o desafio, né? Mas você tem que analisar 30 desafios, aí dos 30 desafios, 10 não passou. Você tem que dar resposta para os que não passaram. Tem que dar Olha, resposta. obrigado por ter participado, o processo continua, você não foi escolhido, você tem que dar uma resposta. Aí tem todo jeito de fazer. Aí dos 20 que passaram, você vai chamar para uma entrevista. Aí você tem que chamar 20 para entrevista. Dos 20 que você chama para entrevista, só 10 aparece. Acontece também. Acontece de se chamar 20 e aparecer 2.
Sim, tomou bolo em entrevista. Eu já aconteceu de marcar 10 entrevistas e não aparecer ninguém. Ninguém, todo mundo cancelado. Isso é karma teu também. Não, acontece. Tô acontece, brincando. dependendo. Esses dias a gente tinha 3 entrevistas para fazer. Ó, quer ver um erro que a gente fez? Tinha A gente tinha 4 entrevistas. A gente deu meia hora entre cada uma. Aí a gente demorou 40 na primeira, 40 na segunda, 40 na terceira. Ou seja, a quarta pessoa ficou 1 hora esperando. Ela foi embora. Uhum. É um erro da empresa. Uhum. É um erro. Quando a pessoa chegou, alguém teria que ter ido lá e falado, olha, as entrevistas estão demorando, a gente já está com 30 minutos de atraso, será que você não quer dar uma volta? Continua esperando, vamos marcar outro dia. Mas a gente não lidou, deixou a menina esperando, ela foi embora. Isso é ruim para a empresa, é ruim para a imagem, para a reputação da empresa. E foi isso semana passada, né? Semana retrasada. Faz umas 2 semanas. Uhum. Isso é ruim. Então, o que você precisa? Primeiro, você precisa cuidar do ambiente da tua empresa. Então, tua empresa tem que ser uma empresa acolhedora para trazer as pessoas. Você tem que ter um salário compatível com o mercado. Você tem que ter não só o processo para você colocar, mas um processo onde seja legal para quem está participando. Você tem que ter um processo legal para quem está participando. Quando a pessoa começa, você tem que ter um bom processo de integração para fazer ela funcionar. E aí é todo um cenário. Não é só da empresa para o colaborador, mas não é só do colaborador para a empresa, mas também da empresa para o colaborador. É uma via de mão dupla. A gente, quando fala de employer branding, para quem estiver ouvindo, employer branding é você trabalhar a tua marca como empregador, tá? Ou seja, do mesmo jeito que a pessoa tem que se vender para você, você tem que vender a tua empresa para ela. Então você trabalha a tua marca como empregador. E isso tá desde o jeito que você trabalha o atendimento telefônico num primeiro contato, responder os e-mails, agradecer quando o cara manda o currículo, sabe? Em todos os detalhes a tua empresa tem que estar ali, né? E você tem que ter lá, mostrar para o colaborador que vai vindo que ali existe uma possibilidade de crescer e florescer como profissional, né? E como ser humano. Então, o trabalho que você tem que fazer isso é um trabalhão gigante. Agora, você ficar só exigindo que na minha cidade só tem gente ruim. Tá, na tua cidade só tem gente ruim. Mas é assim, a família falhou, a escola falhou, a tua empresa tem que resolver isso. Agora, você terceirizar essa responsabilidade. Porque do mesmo jeito que eu reclamo que as pessoas, os funcionários, eles terceirizam o desenvolvimento dele para a empresa. Só vou fazer treinamento sem a empresa pagar, só vou fazer inglês sem a empresa pagar, só vou me desenvolver sem a empresa pagar. Do mesmo jeito que o funcionário terceiriza para você está terceirizando para quem? Quando você fala, na cidade só tem gente ruim. Então eu falei do searching. Agora tem o hunting, que é a caça. Tá, só um parênteses. Quando eu tô falando dos dois, né, do hunting e do search... É que na verdade a gente tá falando de tudo para tudo, porque você entra em conceitos gerais. Mas existe uma diferença muito grande entre fazer searching e outra diferença entre fazer hunting. Mas a maioria das contratações ainda são... Depende. Das funções, né? Depende da função, característica da empresa, né? Eu diria que cargos gerenciais... Era isso que eu ia perguntar. Cargos gerenciais, via de regra, vai ser hunting. E cargos analista pleno já é um hunting, tá? Cargos de assistentes, cargos menores, talvez um searching, tá? Uma busca. E aí os cargos mais elevados é um hunting, porque esses caras bons estão trabalhando. Como que é feito o hunting? A melhor ferramenta hoje para fazer um hunting é LinkedIn. Mas no LinkedIn ele tem mecanismos lá, se você assinar os pacotes que tem no LinkedIn, você coloca as características que você busca, qual é o cargo, as características que você busca no cargo, ele vai te trazer e a região onde a pessoa trabalha ou mora, ele vai te trazer ali uma seleção de pessoas. E aí você precisa ter E aí, a gente falou de processo de vendas num outro podcast, né? E aí você vai ter um processo de venda para vender a vaga para esse cara. Então você manda uma mensagem para esse cara. É qualquer mensagem? Não. Você tem que ter uma mensagem certinha mandando para ele. Olha, nós temos uma grande oportunidade aqui na empresa agora e você se encaixa muito com essa oportunidade. Tem um modelinho que a gente usa, a gente fala, é padrão pra gente, mas para a maioria das pessoas não é, né? E você se encaixa nessa oportunidade e a gente gostaria de tomar um café com você. Por que tomar um café? Porque você tem que colocar ele num ambiente informal, ele já está trabalhando, né? Você tem que ter até flexibilidade de repente atender essa pessoa fora do horário. Porque a pior coisa é assim, não faça para os outros o que você não quer que faça para você, né? Se eu sei que o cara está trabalhando, vou tirar ele da empresa dele no horário de trabalho para procurar outro emprego. Imagina um funcionário teu, ele dá um migué, fala, vou ali,
dar um migué para ir numa entrevista de emprego. Você descobre isso, você vai ficar chateado, né? Então você não pode fazer isso com outros. Então marca uma coisa informal, você tem que estar disposto, às vezes, a ajustar sua agenda, chegar mais cedo, sair mais tarde, fazer na hora do almoço, para você explorar melhor. Teve uma vez uma mensagem que eu recebi no LinkedIn que eu achei bem legal, bem criativa. É bem nessa vibe que você tá falando, só que o que fizeram? Estou procurando uma pessoa no perfil, eles copiaram a minha descrição do meu LinkedIn, colaram a descrição e falaram assim, estou procurando uma pessoa no perfil tal, colaram a mim e falaram assim, você conhece alguém assim? Então eu achei bem interessante, botaram uma risadinha, botaram uma risadinha e tal, assim, eu queria conversar com você, tomar um café, alguma coisa assim. Eu achei bem criativo. Quando você tá conversando fazendo uma entrevista, conversando mesmo cara a cara com a pessoa, ou pela internet, como for, o que não perguntar de jeito nenhum pra essa pessoa? A gente já deu uma palhinha são as perguntas sugestivas, né? São perguntas que o cara pode falar sim, ou eu faço. Além dessas, tem mais alguma pergunta que você diria, não faz essa pergunta porque você vai se dar mal? Eu não diria fazer a pergunta, eu diria em como fazer a pergunta. Então, se você precisa de um cara que tenha capacidade de execução, você pergunta para ele, você tem capacidade de execução? Qual a resposta que a pessoa vai dar? Sim. Sim. Então, não faça essa pergunta. Essa pergunta não vai te dar a resposta que você precisa. Né? Então, mostra para mim, né, dentro do teu histórico, o que você executou nas empresas, quais foram os projetos que você realmente fez acontecer e fez funcionar para ter resultado. E quais são as perguntas coringas, assim, para fazer em qualquer entrevista, que essas são as matadoras, eliminatórias? Então, muitas vezes a gente fica focando só nas perguntas relacionadas ao trabalho, né? Aí eu pego e falo para a pessoa, me fala sobre você. Quem é você? E aí deixa a pessoa falar, ela está falando sobre ela. Aí normalmente ela vai falar, mas é sobre o trabalho? Não, é livre, fala sobre você. Eu quero saber quem é você, me fala aí. 90% das pessoas direcionam para o trabalho, tá? Mas você começa a entender quem é a pessoa, né? O que motiva ela. Então essa é uma pergunta coringa. Uma pergunta coringa é, o que uma empresa tem que ser para você falar essa é a empresa dos sonhos? É uma pergunta coringa, né? Eu não pergunto, às vezes as pessoas perguntam, por que eu devo contratar você? Eu não pergunto muito porque eu devo contratar você, porque todo mundo treina para essa pergunta. Então eu não pergunto. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? É bom perguntar? É bom, mas as pessoas treinam para dar essa resposta. E na verdade ela vai falar algo que provavelmente não tá consciente para ela. Ela não tem certeza daquilo, ela acha que é sugestivo pra vaga, é interessante, mas ela não sabe se aquilo ali é realmente ponto forte, se é realmente ponto fraco, se se aplica na prática. Isso, ela vai treinar, vai dizer, ponto fraco, sou detalhista demais, etc. Ponto forte, eu sou perfeccionista. Isso, é a mesma coisa sempre. Então, assim, a empresa precisa de gente boa, só que ela tem um papel de formar gente boa, de encontrar quem tem o melhor potencial para ser explorado, mas a empresa não pode falhar no papel dela de fazer uma boa integração. O que é a integração? A gente chama de onboarding, né? Quando a pessoa chega, os treinamentos dela, tudo que ela vai fazer já está pronto para ela começar a trabalhar. A empresa não pode falhar no sentido de não desenvolver, de não dar feedback, de não fazer treinamentos. Ela não pode falhar nisso. Né, de ter meta, esse tipo de coisa. Então, o empresário ele precisa assumir a responsabilidade. Se eu quero ter uma empresa e eu não conheço de gente, eu não gosto de gente, vamos repensar se é isso mesmo que você quer. A primeira coisa que eu acho que o dono da empresa tem que fazer, ele tem que trabalhar o employer branding, a marca dele como empregador. Primeira coisa que ele precisa fazer para se tornar uma empresa atraente. Porque as pessoas que têm habilidades do futuro, que já não é mais futuro, que são habilidades do presente, tá? Essas pessoas querem trabalhar nas empresas que tenham as habilidades do futuro. Uma empresa que seja inovadora, uma empresa que está crescendo, que estimula. Essa pessoa tem um mindset. Então a empresa vai ter que fazer essa lição de casa. Trabalhar a marca empregadora, mostrar por que é importante, qual que é a grande ambição dessa empresa, onde ela quer chegar, como ela quer chegar. Primeira coisa é essa. Vai ter que trabalhar isso. Fazer a minha lição de casa. Segundo, vou ter que fazer uma pesquisa. Tem alguém que tem essa habilidade, que trabalha em alguma empresa? No LinkedIn a gente descobre as características dessas pessoas. Você cata um anúncio, você vai num site tipo Trampos, Cato, Infojobs, coloca o cargo, né? E aí você vai ver o que as empresas inovadoras que contratam esses caras pedem. Então, por exemplo, hoje eles falam growth, né? Então quem está no marketing que é um cara de growth hacker, né? Que tem os hacks de como fazer a empresa crescer, utilizando marketing, esse tipo de coisa. Aí você vai lá e você vai procurar onde as empresas de tecnologias que trabalham com growth
estão anunciando? Estão anunciando no Trampos, no Infojobs, em algumas plataformas. Eu vou nessas plataformas, coloco o cargo, vejo o que essas empresas estão buscando, qual é a característica, vejo como essas empresas fazem o anúncio. Normalmente esses anúncios elas contam o que é a empresa, onde a empresa quer chegar, quanto tempo a empresa tem, como ela está se desenvolvendo. Então, esses caras estão fazendo a lição de casa, então você modela uma lição de casa não só para modelar, para viver aquilo, né? Aí você coloca, aí ele vai ver as características, você vê daquelas características técnicas, quais que você acha que tem que ter, aí você vê as comportamentais, você vê quais que se encaixam com a tua empresa, porque comportamental numa empresa é de um jeito, na tua é de outra, e aí você começa a ter uma base para você montar o teu. Aí você fala, como entrevistar o cara e saber se ele tem a habilidade, né? E sei lá, eu tô contratando um programador, não entendo bolhufas disso. Como é que eu vou saber se eu contratar alguém que eu não entendo? É desafio. É que, na verdade, o dono vai ter que estudar um pouco sobre aquilo, ele também não pode não saber de nada, né? Ele vai ter que entender um pouco desse trabalho para ele poder avaliar depois do trabalho, né? Ou fazer benchmark, né? Vai nas empresas que tem esses profissionais, o processo de benchmark é muito importante. Mas isso faz parte do desenvolvimento, né? Faz parte do desenvolvimento. Não saber, vou aprender a programar, mas assim, eu vou buscar entender como é esse universo, isso. Vou conversar com outras empresas esse cara que entrega, contratam isso. E eu vou pedir sugestões, me ajuda, o que eu devo perguntar para ele, que tipo de desafio eu tenho que saber. O que eu preciso olhar, que tipo de sistema ele tem que conhecer, qual plataforma ele tem que saber para trabalhar. O que eu tenho que estar atento para não cometer erro e tal. Eu acho que o benchmark é a melhor estratégia. E se você puder, numa das entrevistas, trazer alguém dessa empresa que já tem esse profissional para participar, isso é mais difícil, mas se você conseguir, tem um amigo, ajuda. É mais próximo e tal, pode pedir um apoio em relação a essa parte técnica, né? Então, assim, dá trabalho, tem que fazer, não tem jeito. A gente se depara, aqui hoje no EAG, a gente se depara com essa dificuldade aí também. Sim. Tá? Então, faz lição de casa. Contratou, colocou todas as esperanças lá, só que ao você contratar, colocar todas as suas esperanças nisso e negligenciar o seu papel, as chances são que vai dar errado. Então a gente tem que falar sobre essa negligência. Eu estava conversando com um amigo meu, empresário, esses dias, ele falou, eu queria contratar alguém porque eu não quero fazer gestão de pessoas. Eu falei, olha, você nunca vai fugir dessa responsabilidade. Porque você pode colocar uma pessoa, quantas pessoas você tem no teu time? Ele falou, tenho 13. Tá, você pode colocar uma pessoa que vai gerenciar essas 13 pessoas. Mas se você não fizer o teu papel com essa pessoa que você contratou, se você não exercer a tua liderança com essa pessoa que você contratou, primeiro contratando a pessoa certa. Segundo a partir do momento que essa pessoa você contratou certo, você nunca vai fugir do teu papel do dono, que é alinhar a expectativa, alinhar as metas, alinhar os objetivos da organização. Os objetivos estratégicos. E dar os feedbacks, porque normalmente quem não quer gerenciar pessoas e gerenciar o time é que a pessoa está fugindo do feedback. A gente teve o caso também de um cliente nosso que a gente viu agora no Mastermind. Foi um cliente que ele estava em busca dessa contratação bala de prata. No foi marketing, atrás, era um gerente de marketing. Exato, foi atrás. Na verdade, esse papel de gerente de marketing apareceu bastante, né, no nosso Mastermind. E foi atrás de referências, e teve uma referência de uma ex-colega de trabalho dessa pessoa, né, desse candidato, e falou, olha, acho que ele não tem muito equilíbrio emocional e tudo mais, e a reação dele qual que foi? Então é assim, é que a gente está começando pelo fim essa história, né? Então, o que acontece? Você tem dois caminhos, eu vou falar dos dois caminhos. Ou promover alguém interno da empresa, e você trabalhar o desenvolvimento dessa pessoa para ela assumir esse cargo, que seria um plano de sucessão e desenvolvimento da pessoa, ou você trazer alguém de fora. Ambição, o cara que monta uma empresa, ele tem uma ambição como empresa de causar algum tipo de impacto, fazer alguma diferença. Gerar lucro, crescer, impactar a vida dos funcionários, da sociedade. Quer dizer, cada um tem a sua ambição. Aqui a gente não vai determinar quais são as ambições da empresa, mas a partir do momento que você chega numa empresa, você fala assim, qual que é a ambição dessa empresa? E a partir do momento que você sabe qual que é a ambição da empresa, visão do futuro, onde ela quer chegar, você pode dar o nome que você quiser, mas qual que é a ambição dessa empresa, você encontra oportunidades. E aí para você trazer uma pessoa para fazer parte disso, se você não tiver clareza disso, já começou errado. Então antes de pensar na bala de prata, vamos pensar na tua ambição e quais são as oportunidades. Por quê? Fica mais atrativo para eu trazer alguém. Fala assim, eu tenho esse projeto, olha a nossa empresa, olha o que a gente vai fazer, onde a gente quer chegar. Para isso, eu preciso da pessoa correta. Para isso, eu estou conversando com você. Esse cargo é muito importante, eu vou conversar com você. E como ele é importante, eu vou conversar com você, eu vou ter a conversa mais séria da minha vida. Então, eu quero conversar com você, quero conversar com as pessoas que trabalharam com você, para me certificar que eu estou trazendo a pessoa correta.
Talvez em algum momento a gente tenha que buscar alguém. Se a gente for buscar alguém, o nosso trabalho para fazer isso ele tem que ser criterioso. Então a gente tem que definir o organograma da empresa direitinho, qual o papel que esse cara tem no organograma. Começa com a visão. Qual que é a visão? A ambição da empresa, quais as oportunidades. E se esse cara no mercado for muito caro, como eu trago esse cara ganhando menos, talvez, e com qual promessa para que ele fique comigo no longo prazo? Tá? Então, a gente faz isso técnico. Aí fez isso, eu tenho clareza disso. Tenho um organograma, tenho qual que é a missão que esse cara, ao ocupar o negócio, vai fazer, eu vou para o processo de contratação. Processo de contratação que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ter uma conversa com a pessoa. Preparado para a conversa. Não é qualquer conversa. É a conversa mais importante, talvez, da vida da empresa. Então, eu me preparo. O que eu vou perguntar, o que eu vou examinar, qual teste eu vou fazer alguma prova com esse cara, não prova de escrita, ou sim, pode ser uma prova escrita, mas algum teste com ele, alguma dinâmica, então me preparo para fazer isso. Aí fiz isso, estou conversando com a pessoa, o que eu procuro na história da pessoa? Quais são os resultados que você entregou? Sim. Porque se você nunca entregou resultado em lugar nenhum, não é aqui que você vai entregar do dia para noite. Então, quem que eu vou procurar para ser a bala de prata? Alguém com resultado. Que tipo de resultado? Depende do que eu quero. Se eu quero alguém que está liderando o meu time, eu preciso de alguém que tenha resultado liderando o time, fazendo o time atingir resultado. Se eu estou querendo alguém que tenha resultado financeiro, eu tenho que trazer alguém que tenha um resultado financeiro comprovado, fazendo aumentar lucro e esse tipo de coisa. Se eu quero alguém para fazer o marketing da minha empresa explodir, eu tenho que trazer alguém que fez o marketing de alguém explodir de uma maneira ou de outra. Então, eu tenho que procurar. Ao conversar com essas pessoas, ao procurar essas pessoas, eu vou nas referências, porque normalmente esse cara trabalhou em mais que um, mais que 2 lugares. E nunca é educado, pode ser que eu tenha que trazer esse cara de outra empresa, ou essa mulher, né, um homem ou mulher, que está trabalhando, né? Porque eu sempre falo assim, né? Já falei no podcast de contratação. O cara bom, ou ele está trabalhando, ou ele está com 2, 3 ofertas na mão. Se você estiver me ouvindo aí, tiver com uma caneta e papel na mão, anota, escreve o que eu vou falar. Se não tiver caneta e papel na mão, decora o que eu vou falar. Repete 10 vezes, tá? A bala de prata na sua empresa é você. Você é a bala de prata. Você vai contratar outra pessoa para ser a segunda bala de prata? Se você negligenciar o teu papel de bala de prata, essa segunda pessoa não vai ser a bala de prata. Não vai ser a segunda bala de prata. Então, assim, não dá para você negligenciar o teu papel. Você vai fazer. Quando essa pessoa começar a trabalhar, é alinhamento diário, é feedback diário, é cobrança diária, é estabelecimento de metas, é olhar os projetos que... Não é, agora você... Não, vamos lá, qual é o projeto que você está? Me mostra o que você está fazendo, como vai atingir. Aqui eu tenho uma ideia, aqui eu tenho uma sugestão, aqui eu tenho um palpite, como você acha que vai fazer ou não? Porque se você negligenciar, simplesmente achar, vou contratar, vou colocar e resolver o problema, só se você der sorte, né? Porque o processo não pode ser negligenciado. Resumindo, se o dono não fizer o papel de dono, não jogar na posição de dono, não fizer o que tem que ser feito, não tem bala de prata que dê resultado. Não, resumindo, a bala de prata é o dono. É sempre. Se o dono não der feedback, se o dono não utilizar as ferramentas certas, se ele não alinhar, não cobrar, não for pragmático. Exercer o papel de liderança dele. Com uma pessoa ou com todas as outras pessoas, alguém ele vai ter que liderar. Se ele não vender um sonho, se ele não fizer uma gestão humanizada. É gestão humanizada, mas o cara tem que ter pragmatismo. Se ele não fizer nada disso, porque, sei lá, alguma deficiência, também não vai resolver. E aí o que eu recomendo para essas pessoas é procura ajuda, né? Eu sempre falo, todo dono de empresa precisa de ajuda externa, procura ajuda. Você pode procurar ajuda não só para fazer o processo, mas às vezes você vai precisar de um outro tipo de ajuda que é lidar com as suas emoções, que você não quer encarar o problema que você tem que encarar e você precisa encarar. Se não encarar, não funciona. Muitos empresários, eles gostariam, eles desejariam, eles amariam que o funcionário viesse pronto. Necessariamente, tem muitas coisas que você tem que treinar o funcionário, né? E necessariamente não precisa vir 100% pronto. E outra, essa visão que você tem que ter de funcionário vir pronto é uma visão que às vezes ele pode ser um cara muito bom tecnicamente, mas para a tua empresa ele não está pronto. Não por causa da habilidade técnica, talvez por conta da habilidade comportamental. A gente fala daquele negócio da maturidade profissional, né? Qual é o link? bit.ly/M1, M2, M3, M4. Então é o seguinte, eu não vou falar dessa teoria agora, É isso mesmo. mas no canal do YouTube a gente vai deixar esse link, e se você estiver assistindo a gente de qualquer outra plataforma de podcast, acesse esse link bit.ly/M1,
.li/M1, M2, M3, M4. Então, por mais que o funcionário seja qualificado, pode ser que ao chegar na sua empresa ele não tenha maturidade profissional para performar na tua empresa. Então, você precisa cuidar disso. Mas por que eu falei que depende isto é meia verdade? Tem um conceito que eu gosto muito. Quando o colaborador entra, você vai fazer um processo no processo seletivo, né? Você vai ter competências que você vai exigir antes de ele começar a trabalhar. E tem competências que são obrigatórias, dependendo do cargo, e tem competências que são desejáveis. As que são obrigatórias, o cara obrigatoriamente tem que ter. Mas muitas competências, elas são desejáveis, elas não são obrigatórias. Se o cara tiver um mínimo das competências para poder exercer a função, se o cara tiver o mínimo das competências, o que você precisa ter para que ele performe? E olha só o que eu vou falar, tá? Se a tua empresa, eu estou falando isso para um dono de pequena e média empresa, e entenda que o que eu estou falando é não contrate essas pessoas, eu não estou falando isso, tá? Não estou falando para você não contratar essas pessoas, estou falando para você mudar o teu mindset em relação a isso, tá? Se a sua empresa depende de funcionários talentosos, pode ser que você esteja numa grande encrenca. Por quê? Porque o funcionário talentoso, e aí você tem que entender o que é talentoso para você, tá? Se você depender de um funcionário que seja muito talentoso, via de regra, esse funcionário ele é mais caro e talvez uma pequena e média empresa não tem condições, enquanto não cresce, enquanto não ganha tração, de pagar o salário desse funcionário. Depois que a empresa ganha tração e cresce, ela consegue contratar um nível melhor de funcionários, tá? Mas se você depender do talento de algumas pessoas, pode ser que você se veja algumas encrencas. Por quê? Porque pode ser que esse cara comece... Primeiro que é difícil contratar e é caro. Segundo é quando ele começa a trabalhar, se ele sai da tua empresa, ele leva o talento dele embora e a tua empresa perde tudo aquilo que o funcionário tem, porque aquele conhecimento, ele não é da tua empresa, ele é o conhecimento do funcionário talentoso. Do talento dele, né? Do talento dele. Uhum. Então, olha só o que eu vou falar aqui, e não fui eu que inventei isso. Quem fala isso é o meu mentor, Michael Gerber, o cara que escreveu o livro do Mito Empreendedor, e na prática a gente vê isso funcionando. Então, ele fala o seguinte, você na sua empresa, você precisa ter processos. Você tem que ter um processo feito, um processo extraordinário, simples, tem que ser um processo simples e extraordinário. O processo da sua empresa, que é a inteligência da sua empresa, é o processo, como as coisas são feitas. Você tem que ter um processo extraordinário para que pessoas comuns, olha o que eu vou falar, você precisa ter um processo extraordinário para que pessoas comuns consigam produzir resultados extraordinários ao seguir o processo. E aí o que acontece? Habilidade técnica você treina, habilidade comportamental, algumas você treina e outras a pessoa já tem que vir de fábrica. Se não vir de fábrica não funciona, né? E aí, quando você treina a pessoa naquele processo, vai ter resultado extraordinário. Em algumas funções, você vai depender do conhecimento tácito da pessoa. Então, quando você depende do conhecimento tácito de uma pessoa, o que você precisa? Ter um processo de contratação. Tá vendo que eu estou falando de processo? Você precisa ter um processo de contratação muito bem estruturado para trazer essa pessoa. Agora, quando for coisas que qualquer pessoa pode realizar ao seguir um processo, você facilita o teu processo de contratação. É lógico que o processo de contratação ele vai respeitar vários critérios para que isto aconteça. Faz sentido isso para você, Aline? Mas eu acredito que faz sentido, sim. Meia verdade, como tu falou, é meia verdade. Uhum. É meia verdade, porque tem alguns pontos ali que não é só o processo que resolve tudo, né? Porque às vezes o dono da empresa vai pensar assim, nossa, vou contratar o talento aqui, vou fazer processo, vou ter tudo. Só que o que vai fazer essa pessoa querer ficar dentro dessa empresa? Exato, excelente Tem ponto. esse outro ponto, né, Aline? E eu falo que líder bate meta com o time fazendo certo. Para bater meta, você tem que contratar as pessoas certas. Você tem que treinar as pessoas certas. Você tem que dar metas, fazer as metas para essas pessoas. Você tem que acompanhar ela durante o aprendizado do processo. Bate meta. Com o time. Reunindo o time, inspirando o time, motivando o time, fazendo avaliação de desempenho, né? Líder bate meta com o time, né? Fazendo certo. E aí dentro do fazendo certo é com uma cultura de alto desempenho, com uma cultura focada em soluções de problema, com uma cultura de meritocracia, né? E no final das contas, quem está
está funcionando dentro do time fica no time, quem não funciona dentro do time, você tem que tentar corrigir. Se não corrigir, sai do time. Então, Sim. olha a importância disso. O processo de contratação, e eu falo isso porque a gente tem, né, mais de 150 funcionários e está sempre contratando. Cara, não é fácil contratar, mas você tem que ter um processo e seguir o processo. É igual uma venda. Uma venda, ela depende de um funil. Então, você tem muita gente entrando lá em cima para pingar lá embaixo uma venda. Num processo de contratação, você vai atrair as pessoas por diversas fontes diferentes. Porque falar para você que é fácil contratar, não é. Eu tenho vídeos meus, vários vídeos meus no YouTube, no Instagram, que eu falo, cara, se eu tivesse a fórmula mágica da contratação, eu estaria bilionário com B de bola. E o fato é que eu não estou bilionário com B de bola, mas se eu tivesse, eu estaria, né? Então, eu estou querendo dizer que não existe a fórmula mágica, mas você pode melhorar demais esse processo. E aí, numa empresa dessa, o RH é estratégico. Quando você pega uma empresa até 20, normalmente o dono de empresa ele não dá muita atenção para o RH. De 20 a 50, ele já começa a olhar e fala, cara, eu preciso de um RH, né? Agora, se você com 5 funcionários, você ama a tua empresa, você tem um sonho grande, você tem vontade de chegar lá, o que você precisa fazer? Precisa olhar e falar, cara, já que eu vou ter que encontrar um monte de gente, já que esse ano eu pretendo crescer o dobro, o triplo, já que esse ano eu quero ir de 5 para 15 funcionários, contrata um RH. Monta um processo de RH, porque para você existe sim uma guerra de talentos, eu não estou negando isso, por isso que eu falei, é meia verdade. Mas cara, é difícil contratar gente boa, mas você não tem nenhum RH, você não tem um processo de RH de contratação. Existem diversas ferramentas que você pode utilizar para facilitar o teu processo. E hoje ainda, grande parte do processo você faz online, com eliminação online, para você não ter... Porque eu me lembro que quando você abre uma vaga que faz fila de 150 pessoas na frente da tua empresa para preencher aquela vaga, você não tem sala para colocar as pessoas, né? No online você não tem nada disso, vai eliminando via online com as fases do processo de contratação, quando é para ir na tua empresa, efetivamente para ir lá fazer um olho no olho, presencial, né? Você vai muito menos pessoas, que vai chegar 5, 6 pessoas. Quando chega a 5, Faz um 6... filtro, né, Marcelo? Durante o Covid, a gente contratou o CS, ele não viu ninguém presencialmente. Foi tudo pelo Zoom. Tudo online. O processo foi online, a contratação foi toda online. Não precisou... Mas a gente não interrompeu nenhuma etapa do processo, nenhuma, a gente não tirou nenhuma etapa do processo por estar online, porque uma das etapas é fazer a entrevista com o time, que na verdade é um bate-papo, não uma entrevista, né? É um momento de bate-papo, descontração, para o time sentir a energia da pessoa, para a pessoa, o candidato, sentir a energia do time, e a gente fez a mesma coisa, só que pelo Zoom também, para ficar todo mundo seguro em casa. Então a gente respeitou o processo inteirinho, independentemente se era presencial ou online, né? Ele foi adaptado para online. Exato. Então, aqui, ó, a gente está dando vários comandos aqui das coisas que eu falei. Tem um RH, um comando legal para você pegar, né? Tem um processo de contratação, é um comando legal para você ter na tua empresa. Quer ver outro comando para você ter na tua empresa? Qual que é o processo core da sua empresa? O processo core que eu falo é o principal processo, que entrega aquela promessa que você faz para o teu cliente. Cara, isso tem que estar documentado de uma maneira que seja fácil as pessoas seguirem esse processo para que o resultado final seja entregue. Então, são tudo comandos. Porque foi um tópico muito interessante, porque ele fala que não é pra gente, não é pra você caçar as borboletas, não é pra você ir atrás caçar as borboletas, mas sim preparar um jardim para que as borboletas queiram estar ali dentro do seu jardim que você preparou, seu jardim florido, bem cuidado, um jardim bacana. Isso a gente transferiria dentro do que a gente ensina dentro da imersão, como, cara, ter uma cultura organizacional massa, uma cultura organizacional tipo, que faça sentido, que tenha um sonho grande, que as pessoas queiram ficar ali de fato, né? Então, acho que esse seria um pouquinho do 50%, do outro 50% da moeda, né? Dessa situação de mão de obra qualificada. Então, vamos lá. O que o JP fala? Ele fala o seguinte, cara, caçar borboleta não é uma coisa muito fácil. Se você tiver que caçar borboleta com rede, então é um problema. Se você tiver que sair na rua procurando com rede uma borboleta, é um trabalho bem difícil, né? Caçar borboleta com rede. Aí ele fala, o que seria mais fácil? Você fazer um belo de um jardim onde as borboletas queiram estar. E aí facilita a tua vida, né? Então essa metáfora é uma metáfora poderosa, porque é o seguinte, né? Você tem que fazer um belo do jardim para as borboletas virem. Você tem que construir uma empresa de um jeito que as pessoas que estejam fora falam, cara, eu quero trabalhar nessa empresa. Para isso, você precisa fazer um trabalho de employer branding.
Mas será que se eu entrar no trabalho conosco da tua empresa, ele vai ter só um negócio assim, envie seu currículo e acabou? Ou será que eu vou ler o teu trabalho conosco e ali eu vou olhar e vou falar, eu estou com vontade de trabalhar nessa empresa? Como que você divulga através dos meios nas universidades da cidade onde você mora, né, ou das cidades vizinhas? Como você divulga nas universidades, que é um bom lugar para você atrair talentos, o trabalho que tua empresa fez? Você patrocina algum tipo de evento? Você tem alguma coisa em algum portal falando estamos contratando? Se você é desse jeito, daquele jeito, vem com a gente, nossa empresa está crescendo e precisa de você. Como que você divulga isso, né? Então, olha só, primeiro que é lógico, não é só você divulgar o employer branding, é você trabalhar a sua marca como empregador e fazer isso, né? Fazer um trabalho de divulgação que, pô, vem trabalhar aqui, que aqui é legal de trabalhar. Então, você precisa fazer isso, é o employer branding. Aí as pessoas começam a colocar no radar a tua empresa e elas começam a ter vontade. Normalmente a gente pega gente com algum tipo de experiência, a gente pega pessoas que nunca trabalharam, mas a gente prefere pegar pessoas que têm algum tipo de experiência no trabalho só para a gente, no processo de seleção, entender como essa pessoa funciona, né? Mas a gente pega pessoas com pouca experiência, a gente treina. E o que acontece? A gente acaba tendo um turnover. Por quê? Porque a gente treina muito, o cara fica bom, e aí a gente presta serviço para muitas locadoras, bancos e seguradoras. A gente tem hoje, no estado de São Paulo, qualquer banco, qualquer grande banco que trabalha com serviços ligados com a gente, seguradora e locadora, tem gente que é ex-Luma, que passou na Luma, a Luma formou e de uma maneira ou de outra a pessoa evoluiu, né, e saiu da Luma. Então, é um processo natural, né? Porque é um processo natural. A pessoa vem, você forma, treina, ela produz resultado e uma hora ela vai para outra empresa, mas você tem um processo sempre rodando de pessoas que vão entrando, são pessoas comuns, que você vai entrando, você vai formando, uma hora ela sai, vai para outra empresa e continua, segue o fluxo, né? Assim que as coisas funcionam. Mas eu me sinto orgulhoso de saber que eu formei várias pessoas que estão trabalhando em grandes empresas, com salário que talvez eu não conseguiria pagar. Eu poderia estar me lamentando, né? Mas eu formo os caras vão embora. Cara, eu me sinto orgulhoso, né? Porque a Luma, no desenvolvimento desse profissional no futuro, né, ele vai olhar, cara, a Luma foi minha grande escola, né? E muitos deles amanhã me contratam, né? Porque viram gerentes, viram executivos, vão para outras empresas. Você dá risada, mas já aconteceu. O cara vai para outra empresa e leva a gente junto. Contrata a gente, porque conhece a gente, sabe quem é, sabe dos nossos valores, sabe da nossa integridade e acaba contratando a gente. Então, é só ganha-ganha. A gente tem uma ferramenta que a gente usa bastante, que é o DISC, que é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. Ele mede a tendência de comportamento. Ele é uma ferramenta neutra e ele precisa de uma pessoa realmente habilitada para fazer a interpretação. Explica para o nosso pessoal aqui, para os comandantes que estão ouvindo nosso podcast aqui. Deixa eu dar uma ajuda aqui, tá? E aí depois a Ká fala. Muitas vezes eu sempre tomo um cuidado para quando vai falar desse tipo de coisa, de ferramenta, esse tipo de coisa. Apesar de eu ser um usuário da ferramenta do DISC especificamente, né? Eu sempre gosto de fazer alguns alertas sobre isso. Existem várias ferramentas de perfis comportamentais. Então, quando você olha no mercado, existem ferramentas. O que são essas ferramentas? São, vamos dizer assim, entre aspas, testes, né? Perguntas que você faz para o candidato responde, e com base nas respostas dele, você consegue traçar um perfil. Então, tem o DISC, tem o MBTI, tem Enneagrama, tem pontos fortes, tem sabotadores. Existem várias ferramentas diferentes. No mundo, a mais utilizada, até onde eu sei, é o DISC. Você concorda comigo, Ká? Concorda comigo, Leti? Até onde eu sei é o DISC. Não sei se tem outra mais utilizada que o DISC no mundo. Até onde eu sei, é a mais utilizada. É a que foi mais amplamente difundida, né? Então, muitas empresas, inclusive nós aqui do EAG, a gente utiliza o DISC como uma ferramenta de avaliação desse perfil. E como o Marcelo falou, né? São perguntas, né? São perguntas que a pessoa responde, né? Então, como se fosse um teste. Exatamente, né? Isso. E o DISC, ele não tem um dono do DISC. Existem diversas empresas que fazem o DISC. Então, isso também é uma coisa que tem que ser avaliada com bastante carinho, porque ela é uma ferramenta que foi tirada da teoria do William Marston e ele não patenteou. Então, não tem um dono. Se alguém te falar, eu sou o dono do DISC, já desconfia porque tem alguma coisa errada ali, ó. Isso aí, o DISC surgiu com esse William Marston. Ele escreveu um livro que chama
As As emoções das pessoas normais. Tá? E aí, com base nesse livro, foi feito esse teste, e tem várias empresas que fazem esse teste. Eu vou deixar a Karina falar sobre isso, mas eu queria fazer um alerta, tá? Um alerta sobre o uso da ferramenta. Ela é fenomenal, mas muitas pessoas, às vezes, querem usar uma ferramenta como o DISC, e aí ele vai lá, assiste uma palestra de 1 hora da ferramenta, e aí, porque uma palestra de 1 hora, ela explica, né? Em 1 hora a gente consegue explicar o que é o DISC. Só que aí a pessoa assume que com isso ela entende a ferramenta. E na verdade ela não entende, né? Então, se você quer usar uma ferramenta de assessment, que é assim que se chama a ferramenta, na sua empresa, entenda a fundo como ela funciona, para você poder tirar o máximo de proveito dela. Porque você entender de maneira superficial e querer, entre aspas, se dizer um especialista disso, né, talvez te traga mais prejuízo do que resultado. E se você quer resultado, então fica aqui já o primeiro comando: faça um treinamento que seja uma empresa considerada, que tenha um nome de mercado, que tenha um treinamento consistente, robusto, para que você, o teu RH, ou as pessoas, os gestores da sua empresa que participam do processo seletivo, ou até mesmo do plano de desenvolvimento das pessoas, do PDI, né, que eles consigam usar essa ferramenta como um instrumento a favor e não como um instrumento que, de repente, pode jogar contra por percepções erradas. Mas explica, o DISC é uma teoria, né, vem do acróstico, né, DISC. Explica pra gente o que quer dizer DISC, assim, né? Então, vamos lá, ó. DISC são tendências comportamentais. Não é um rótulo, isso é muito importante. A gente não pode rotular, você é. Se você vai falar que você é alguma coisa, você é DISC. Todas as pessoas são DISC. Todos têm os 4 perfis, que eu vou explicar daqui a pouquinho, em proporções diferentes. E essa combinação que faz a amostragem do que é o DISC. E se a gente for fazer uma analogia, o que o DISC mede? Se a gente pegar um iceberg, só mede a parte que está para fora da água. O que está dentro da água são outras questões que o DISC não consegue avaliar. Por isso da importância da habilitação, como o Marcelo falou, de realmente entender a ferramenta, saber para que ela te ajuda e para que ela não te ajuda. E aí eu vou falar um pouquinho aqui dos perfis. Então, o DISC, ele tem o D de dominância, que são as pessoas que gostam de ter o controle, o comando, que gostam de dar ordem. E todos os perfis que eu trouxer aqui, ele tem tanto o lado positivo quanto o lado negro da força. Como os talentos que foi falado num podcast anterior, ele também tem o lado que ele vai ajudar a pessoa e tem um lado que ele pode prejudicar. O I é de influência, é aquela pessoa que tem uma facilidade de interação maior com as outras pessoas. O S é de estabilidade, ele gosta de servir, só que ele precisa de segurança, ele precisa de mais dados. E a conformidade, são aquelas pessoas que gostam de mais regras, que gostam de seguir normas, padrões. E aí, quando a gente pensa no DISC, num processo de contratação, num processo de adequação, o DISC, na realidade, ele é uma ferramenta neutra. Ele, por si só, ele não toma decisão. Quem vai decidir é o líder, é quem está fazendo o recrutamento, porque ele vai dar uma base para a pessoa tomar uma decisão mais assertiva. Mas tomar uma decisão só com base no DISC, sem entender as outras questões, é um risco também. O que a tua cultura prega? O que é a tua expectativa dentro da tua liderança? As pessoas, elas são adaptáveis. O DISC, a pessoa vai se adaptar de acordo com a realidade dela. Só que isso também tem que ser cuidado, porque essas adaptações, elas podem levar a um estresse extremo. Então, tudo isso vai sendo cuidado e por isso da importância de ter uma pessoa que entenda da ferramenta, para poder te ajudar a balizar tudo isso. E uma coisa que é super importante, além da pessoa que te ajude a balizar a ferramenta, é você, como líder, também enxergar os perfis comportamentais do seu time como um todo, né? Quando a gente ensina algumas ferramentas dentro da imersão EAG, a gente traz um panorama geral do time, né? E um dos itens que a gente traz é o perfil comportamental DISC de cada um dos funcionários da equipe. Então, isso também te ajuda a ver que, poxa, se daqui a pouco a sua equipe está com muita... Você precisa
uma equipe mais orientada a resultado, enfim, você acaba, poxa, de repente eu estou com muito I dentro do time, eu estou precisando, de repente, de uma pessoa mais estratégica e pontual com perfil de D. Então, o líder, ele começa a ter uma visão mais estratégica para trazer e para compor o time dele como um todo, quando a gente olha em perfil comportamental. Eu acho que é importante a gente ressaltar também que isso não é o DISC aqui no EAG, a gente não usa ele como eliminatório, né? Então, por exemplo, eu quero um D, mas a pessoa que eu gostei não é um D. Ele é uma ferramenta complementar ao processo de avaliação, né? Ele sozinho, por si só, eu só ter o DISC do candidato no processo de seleção, ele não vai me ajudar a dar o próximo passo. Eu preciso da entrevista, eu preciso ver como foi o conhecimento técnico e o DISC. Então, assim, o somatório dessas informações é que vão me ajudar efetivamente no processo de seleção, né, para, digamos assim, para definir no final quem vai vir fazer parte do time ou não, né? Sim, com certeza. A ferramenta, ela é neutra. Ela vai te trazer ali aquele retrato que a pessoa colocou nas respostas dela. Mas só o DISC, existe uma série de casos de pessoas que não têm o perfil DISC adequado ao cargo e que performam muito bem. Pode ser que você use ele num processo de contratação. Contrata a pessoa dentro do perfil DISC que você gostaria, que você entende que é para aquela vaga. E se você não leva em consideração uma boa entrevista, um bom processo seletivo, você pode estar cometendo um grande erro. Por quê? Por mais que a pessoa tenha o perfil DISC mapeado, o DISC, ele não mede uma série de coisas, ele não mede motivador, ele não mede valores, ele não mede experiência, ele não mede um monte de coisa. Então, aquela história de que se você só tem uma ferramenta, acha que tudo é prego, o DISC é exatamente a mesma coisa. Ele é extremamente funcional, desde que você saiba aplicá-lo naquilo que ele funciona. Como é que eu vou usar isso, né? Poxa, que bacana, eu tenho um RH na minha empresa, meu RH utiliza o DISC, né? A pessoa está capacitada para fazer, como você falou, né, Caio, a leitura dessa ferramenta neutra, né? A pessoa, né, fez um curso, como o Marcelo colocou, um curso gabarito de formação, né? Não um curso de 1 hora, mas um curso, né, de excelência. O que eu faço com essa informação? A pessoa fez, identificamos o perfil. O que eu vou fazer com essa informação? Como é que ela vai me ajudar a contratar a pessoa certa? Legal. Você vai primeiro, antes de olhar o perfil da pessoa, olhar qual que é o perfil que você precisa para a vaga. Que é o RCF, exatamente. Marcelo, e se o dono da empresa ele opta por trazer de fora? Beleza, eu vou contratar de fora alguém. O que ele precisa considerar? O que ele não pode deixar de fora na hora de considerar? Seja no processo seletivo, que etapas que não podem faltar no processo seletivo, ou seja, tipo de perfil mesmo. O que não pode faltar na hora que eu vou trazer algum líder de fora? Em termos conceitual, dentro do programa EAG, a gente ensina os nossos empresários a fazer um bom RCF, né? Então, o que é o SS? Só para deixar um pouquinho mais didática a resposta que eu vou te dar. O RCF é um documento que no mercado as pessoas chamam de descritivo de cargo. Eu acho que o descritivo de cargo ele não tem a essência do que tem no nosso RCF. Porque o RCF, no RCF, que é responsabilidade-chave da função, a gente já falou sobre isso aqui em outros podcasts, né? O dono da empresa ele vai olhar, antes de mais nada, antes de começar a fazer a arquitetura organizacional da empresa, que as pessoas chamam de organograma, né? O organograma é uma representação de como aquela empresa funciona como empresa. Você tem que ter qual o objetivo em vista, onde eu quero ir no futuro, para isso, qual a estrutura organizacional que eu preciso. Você vai desenhar um organograma. Então, no organograma, você vai colocar lá, né, marketing, comercial, growth, agora tem um monte de nome louco, né, CS, você vai colocar todos os quadradinhos, e para cada quadradinho daquilo ali, você vai ter que olhar para aquele ali e vai falar, quem que é o cara para sentar nessa cadeira? E para você saber quem que é o cara para sentar nessa cadeira, e aqui eu tô falando sem gênero, tá? O cara, ou o homem, ou a mulher, eu tô falando uma linguagem um pouquinho mais coloquial, né? Mas sem gênero, tá? Quem é a pessoa para sentar nessa cadeira? Quando você pensa naquela pessoa, você vai pensar, né? Qual o objetivo que ela tem que atingir? Para ela atingir esse objetivo, você vai pensar assim, né? Ela tem que vir sempre com uma meta, com um objetivo. Esses objetivos vão ter coisas tangíveis e coisas intangíveis, né? Então, o objetivo é tanto de venda, tanto de diminuição de custo, tanto de aumento de tal coisa,
números tangíveis e intangíveis, né? O intangível é como que vai estar a moral da equipe, energia da equipe, como ele vai lidar com a equipe. Você tem que ter um objetivo em mente daquele gestor. Aí, a partir disso, você vai criar indicadores para medir esse tipo de coisa e você vai descrever quais são as atividades. Depois de ter clareza do objetivo da empresa, do objetivo daquele cargo, das atividades que ele vai fazer, você vai pensar, a pessoa para fazer isso, quais são as competências que elas precisam ter? E aí, esse é o trabalho mais difícil, definir quais são as competências, tanto as técnicas quanto as comportamentais. As técnicas são mais fáceis, as comportamentais são mais difíceis, né? Então, você coloca lá uma competência comportamental de enfrentamento de fatos. O que exatamente significa isso? Né? O que exatamente isso significa? Então, você tem que entender bastante isso. E aí, o que não pode faltar nessa hora? Além de você fazer um bom descritivo, tá? O que não pode faltar? Mediante você ter um profissional desse em mãos, durante o teu processo, quando você está contratando, é você checar o histórico. Ou seja, se ele liderou outras pessoas, você checar quem foi que ele liderou. Como que eram as pessoas que trabalhavam com ele? Né? Qual tipo de resultado ele produziu liderando pessoas? Né? Ele tem algum jeito de mostrar para você como era o dia a dia dele, como ele controlava o time, como era a organização, de uma maneira prática e efetiva, porque senão as pessoas ficam falando coisas muito vagas e não são práticas. Então, fala, cara, como que você fazia com o teu time para dar um feedback? O cara consegue explicar. Como que você fazia quando você tinha que demitir alguém? Quantas pessoas você já demitiu? Todas essas perguntas não podem faltar na hora de qualificar essa pessoa, porque uma pessoa num cargo de liderança, né, eu sempre falo que ser líder é bom, mas não é gostosinho, não é verdade, Aline? Aí vamos supor que às vezes você tem lá um funcionário que está lá faz 10 anos e você tem um funcionário e você tem um cargo ali que está à disposição. Muitas vezes eu posso ter um conflito, eu acho que o João passou por isso, o João pode falar, né, João? Eu posso ter um conflito e falar assim, o cara que está aqui 10 anos, ele pode achar que por direito essa vaga é dele, né? E aí eu, como dono da empresa, eu posso olhar e falar, não, mas eu queria alguma coisa diferente disso, né? E aí você fica com conflito. Pô, mas essa pessoa está aqui faz 10 anos, eu vou trazer alguém de fora. Esses conflitos que existem geram muita frustração, tanto para o dono, né, que vai promover alguém para o líder, quanto para o funcionário. E mais do que isso, né, qual mensagem se manda para a equipe, né? Quando você traz alguém de fora ou quando você promove alguém de dentro, o tempo inteiro a gente está mandando mensagens, né? Isso para mim é o líder ideal. Que perfil é esse? É sempre importante falar que liderança não é cargo, né? Mas, enfim, a gente acaba criando cargos de liderança, né? E normalmente esses cargos de liderança vêm acompanhados de nomes como encarregado, coordenador, gerente, supervisor, diretor e esse tipo de coisa, né? Mas liderança, ela não é um cargo, esse cargo líder, né? Você tem um cargo de gerente, como gerente, entre as suas atribuições, você vai ter que gerir pessoas, né? O próprio nome diz, gerir pessoas. E aí, é lógico, se você não tiver liderança, você não vai gerir pessoas. Uma coisa que eu aprendi sobre liderança é que liderança são competências comportamentais que uma pessoa tem quando ela vai se relacionar com outra. E essas competências podem ser desenvolvidas independente de perfil. Então, a competência de você saber analisar os dados, qualquer pessoa pode desenvolver. A competência que você tem de saber fazer planos de ação, qualquer pessoa pode desenvolver. A competência que você tem de conversar com as pessoas, né, criando um ponto de vista educativo, mostrando para ela onde você quer chegar, né, por que você quer chegar lá, por que isso é importante, qual é o contexto que essa pessoa tem que ter. Qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades. Quando eu tomo a decisão de promover alguém de dentro de casa e quando eu tomo a decisão de trazer alguém de fora, tu consegue explicar isso melhor, Marcelo? Olha, é assim, ó, eu vou falar o meu sentimento em relação a isso, que eu acho que vai ajudar a clarear isso, dependendo da situação do comandante que estiver ouvindo a gente, né? Tudo depende do momento que você está e da velocidade que você quer imprimir naquilo que você está fazendo. Né? Então, dependendo do momento que você está, aí você vai trazer alguém de fora, às vezes é muito mais caro trazer alguém de fora. Trazer alguém de fora com mais experiência, com mais bagagem, com mais know-how, é bom, mas às vezes essa pessoa vai querer uma empresa melhor estruturada, uma empresa mais preparada, porque tem muitos caras bons
que eles são bons assim, eu pego uma estrutura pronta e eu consigo performar na estrutura pronta. Agora tem muito cara bom que se ele pegar do zero, ele não sabe fazer. É na última etapa? É no início? Em que momento que a gente faz as perguntas certas na hora de contratar o funcionário? Eu sou suspeito para falar porque eu gosto de dizer. Essa frase não é minha, deixar bem claro. Eu li ela em algum lugar, achei o máximo. Li no livro Execução, né? Eu li: perguntar é o verbo do líder. Não é isso? Sim. Perguntar é o verbo. Olha que legal isso. Perguntar é o verbo do líder. Né? Então, o líder, a equipe, ela espera do líder que ele chegue no departamento, faça boas perguntas e demonstre que ele se importe através das perguntas, né? Mas não é qualquer pergunta, sair perguntando qualquer coisa, é fazer as perguntas certas, né? E aí, o que vocês estão fazendo para garantir o resultado? Né? Como vocês podem ter certeza de que o resultado vai vir? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão desenvolvendo? Quais as habilidades que vocês estão desenvolvendo para garantir que em 2025 vocês vão estar competitivos no mercado, né? Perguntar é o verbo do líder. Sim. Durante todo o tempo. Principalmente durante o processo de contratação. E durante o processo de contratação? É lá no início, quando eu tô conhecendo a pessoa? É mais nas últimas etapas que eu vou fazer perguntas poderosas? Em que momento que eu faço perguntas poderosas? Vamos lá, depende do teu processo de contratação. A entrevista vai ser a segunda, terceira, quarta etapa. Depende do processo de contratação, a entrevista vai ser na primeira etapa. Né? De acordo com o teu processo de contratação. Quando você entra no processo de entrevista, e o processo de entrevista ele pode ser virtual hoje, você utiliza muito uma entrevista curta, com um tempo curto, virtual, para você ver se você qualifica ou não a pessoa para ir para a próxima fase, ou pode ser presencial, que normalmente quando você vem para uma entrevista presencial, ele já passou por alguns filtros, né? Nos processos mais elaborados, melhores elaborados, visando economizar tempo e dinheiro. Aí ele vem para um processo de entrevista pessoal. Essa entrevista é mais longa. Você faz um processo onde primeiro você dá um desafio, o cara responde o desafio, se ele manda o currículo, você manda o desafio, ele passou pelo desafio, você traz ele para um processo de entrevista, uma entrevista de 15 minutos, rápida, faz algumas perguntas, passou por esse processo, manda mais um desafio, aí cada empresa tem um desenho diferente, né? E aí você chama o cara para uma entrevista presencial ou para uma entrevista online mesmo, mas onde você monta um painel com outras pessoas fazendo pergunta para aquela pessoa ali, e é onde você vai fazer um filtro mais apurado. Tá? Onde você vai fazer um filtro mais apurado. Mas entenda que você vai ter vários momentos onde você vai poder fazer perguntas para as pessoas, né? Que pode ser esse primeiro momento, numa entrevista rápida de 15 minutos, ou num segundo momento, né? E é importante a gente ter esse momento, né, das perguntas, e a gente está preparado para fazer as perguntas certas, né? Aí você fala assim, qual é a pergunta certa? Não tem a pergunta certa. Existem várias perguntas de acordo com a vaga, de acordo com o candidato. E de acordo com o que ele responde também, você vai mapeando mais um pouco, né? E do objetivo que você quer com aquela pergunta, no que você quer descobrir, você vai moldando as suas perguntas, né? Isso. E aí você tem vários tipos de pergunta. Eu particularmente, eu entro sempre com uma ficha, né? Nem sempre eu entro, mas durante muito tempo eu entrava, que era uma ficha que tinha uma série de perguntas. Então, essa pergunta é sobre a carreira dele, essa pergunta é sobre tal comportamento. Então, me preparava de acordo com a vaga, de acordo com aquilo que eu estou buscando. Então, se eu estou buscando uma competência de execução, eu entro com algumas perguntas que vão me direcionar para saber se ele tem uma competência de execução, né? Então, as perguntas não é a mesma pergunta para todo mundo. Dependendo do que você precisa, você vai fazer perguntas diferentes. Mas eu sempre começo com uma pergunta, me conta a tua história. Ele fez para mim essa pergunta. Para mim também. No objetivo que eu quero extrair daquele processo de seleção, eu crio uma pergunta para entender dentro de um contexto. Então, por exemplo, se eu quero saber de uma pessoa que trabalha bem em equipe, né? Aí eu posso falar assim para elas, me conta as dificuldades que você teve participando do projeto, com as pessoas, e as dificuldades que você teve com o time ou com outros departamentos que participavam do mesmo projeto, e como que você fez para resolver isso. Aí eu vou saber como ela se lida trabalhando em equipe, né? Como ela lida trabalhando com outras pessoas. Então eu não faço uma pergunta, você trabalha bem em equipe? Trabalho. E até tá no nosso código de cultura, né? Quando a gente diz sim pra pessoa errada, automaticamente a gente tá dizendo não pra pessoa certa. E a recíproca também é verdadeira. Quando o funcionário diz sim pra empresa errada, ele tá dizendo não pra empresa dos sonhos dele. Sim.
Então, essa frase, pra mim, ela é muito forte. E eu lembro que lá atrás, aí 2 anos e meio atrás, quando eu vi o Código de Cultura do IAG no processo seletivo, que eu li essa frase, eu ainda olhei pro F, eu tava lá no quarto ainda, lendo o código, me preparando pra entrevista no dia seguinte com a Flavinha, na época, e eu li o Código de Cultura, eu falei assim, cara, isso daqui é muito bom. E eu me emocionei quando eu vi, eu falei, nossa, isso aqui é incrível, essa frase. E eu nunca mais esqueci, assim, nunca mais. Quando o comandante fala não, fala sim pra pessoa certa, falou não pra pessoa errada. Quer dizer, quando ele fala sim pra pessoa errada. Opa! Quando ele falou sim pra pessoa errada. Erro! Né? Aquela pessoa ocupou a cadeira, logo você falou não pra pessoa certa. Né? E quando o funcionário entra numa empresa, ele olha e fala, cara, não é essa empresa, não preciso do dinheiro. Ele falou sim, ele falou não pra empresa certa, porque já ocupou o tempo dele. Quando eu vou contratar alguém, eu tenho um problema gigantesco que eu preciso resolver, que é encontrar a pessoa certa. E às vezes tudo que a gente tá falando é, tomara que seja esse cara. Principalmente quando a gente lê o currículo, a gente se empolga com aquele currículo, a gente entra, a gente tá assim, cara, tomara, já entrevistei 450 pessoas. Eu não olho o currículo. Eu não aguento. Você não olha, mas eu ainda olho, né? Eu não aguento mais, cara, tomara que esse cara seja o cara certo. E aí quando você tá indo ali, a conversa tá indo bem, e aí quando você faz uma pergunta, que aquela pergunta desmorona, você volta pra estaca zero. Porque você voltou pra estaca zero, né? Você Voltou. Que pariu. Às vezes você quer falar, você quer até se enganar. Às vezes dá vontade de se enganar. Fala, não, tava indo bem, eu vou contratar esse cara. Às vezes dá vontade. Mesmo assim eu vou contratar. Não, dá vontade de fazer isso, né? É uma decepção, né? Mas se você não fizer essa pergunta, é melhor você se decepcionar na entrevista do que você se decepcionar depois de 3 meses de jogo sem ter tido resultado nenhum e você falar, cara, campo de batalha. Né? Eu tenho que voltar mais 3 meses agora. Eu peguei e falei pro cara, né? Eu fiz a pergunta assim, e por que o EAG? Por que você escolheria o EAG? Eu gosto dessa também. Né? Por que o EAG? Aí o cara falou, não, porque eu vi aqui que o EAG é uma empresa que investe nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas, e a gente para crescer, e era um cara que já tinha 29 anos, né? E ele falou, não, e aí quando você olhava o currículo dele, não era um cara que tinha, na história dele, não era um cara que, sabe, tinha tanta coisa assim de desenvolvimento. Porque o EAG investe nas pessoas e não sei o que. Eu olhei pra ele e falei, legal, bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. E você? Você investe no seu desenvolvimento? Você investe em você para você se desenvolver? Ele falou, não, mas isso é função da empresa. Eu falei, não, tudo bem, a empresa precisa investir mesmo para desenvolver. Não foi isso que eu te perguntei. O EAG investe mesmo para desenvolver as pessoas. Eu quero saber se você investe dinheiro do teu bolso no seu desenvolvimento. Não, mas isso é função da empresa. Ele falou, não, a empresa faz isso. Eu quero saber se você faz isso. E aí ele ficou reativo, né? Ele ficou reativo. Aí eu falei assim pra ele, então quer dizer que se a empresa não investir em você, você vai colocar a sua carreira, você vai colocar o futuro dos seus filhos, o futuro da sua família em risco. Porque se você pegar uma empresa, o EAG investe nas pessoas, mas se você pegar uma empresa que não investe, você vai colocar o teu futuro em risco. Porque você acha que isso é uma função exclusiva da empresa. Sim. Aí ele ficou sem saber o que responder, mas aí já tinha cagado tudo, né? Sim. Já tinha cagado tudo. Aí foi um outro que eu também não contratei por causa disso. Teve né? outro, né, Aline, que a pessoa que acredita no autodesenvolvimento, é legal que a empresa investa, mas a pessoa que acredita no autodesenvolvimento, ela investe nela mesmo para se desenvolver, né? Sim. Mais exemplos de perguntas, como se fosse uma lista assim que a gente pudesse dar para os comandantes. Um checklist agora. Vamos lá. Então, para mim é sempre relacionado, as minhas perguntas é sempre relacionado à experiência dele. Então, por exemplo... De vida ou profissional? Ou profissional, sempre relacionado à experiência profissional. Então, por exemplo, quer ver? Não é nenhuma pergunta em si, né? Mas se o cara fala mal da empresa que ele trabalhou, eu já fico com um yellow flag. Se o cara falou mal da empresa que ele trabalhou, eu fico com um yellow flag. Se tudo também o que ele fez é lindo, você não tem nenhuma história de dificuldade lá, eu já fico com yellow... antena levantada. Eu já fico com yellow flag. Por exemplo, eu quero saber como ele lidava com o gestor dele, né? Porque ele tem um relacionamento com o gestor, né? Então eu vou perguntar, como que era o teu relacionamento com o teu gestor? No dia a dia, como funcionava? Quais eram os atritos que vocês tinham e como você lidava com esses atritos? Como você priorizava o seu dia? Como você organizava o seu dia para você começar a trabalhar? Então são perguntas que eu faço para entender como que esse cara organiza o dia dele. Sim. Né? Então como que você organizava? Como você planejava a sua semana?
Sim. Uma pergunta legal também é: qual foi o teu maior desafio? Me conta um exemplo do teu maior desafio que você já enfrentou e como você superou esse desafio. E geralmente as pessoas não, foram vários, eu tive situações... Qual? O objetivo é tipo, qual? Me dá um exemplo. E a do fracasso também, né? Qual foi um fracasso que você teve na tua jornada? Porque se não tiver nenhum fracasso, como você estava falando, como assim? Você nunca errou? Você nunca fracassou? Então são perguntas que a gente consegue identificar algumas coisas das pessoas que estão sendo entrevistadas, né? Mas Sim. o Marcelo tem outras que faz. Ele faz a... Conta sua história, que essa é a tradicional. E as outras que você tava falando aí, que eu esqueci também. Que é o que minha empresa faço, tem que ter. Uma que minha empresa tem que ter. Pra ser a empresa dos seus sonhos. Eu gosto, tipo, me conta como você se vê bom. daqui 2-3 anos. Isso. Eu gosto de perguntar essa também. Comandantes, como eu sei que esse foi um episódio bem diferente para vocês, um episódio que vocês não viram aqui do podcast, a gente quer ouvir um pouquinho do feedback de vocês também. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo no YouTube o que você achou desse episódio, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma maneira também até organizar melhor as suas ideias sobre contratação. Comenta aqui embaixo e conta qual foi o impacto que isso gerou para o teu negócio de alguma maneira, tá? E se você curtiu, também deixe seu like, se inscreve aqui no canal, que vai ser bem importante pra gente. E se você está aqui no Spotify, comandante, compartilha com outros donos de empresa. Aperta aqui no likezinho do nosso canal aqui do Spotify, do podcast Empresa Autogerenciável, e aproveita para compartilhar com outros donos de empresa, porque talvez esse conteúdo aqui mais compilado ajude outros e outras donas de empresa a conseguirem colocar em prática mais rápido o processo de contratação efetivo para contratar as pessoas certas. Então é isso, comandantes. Escrevam aqui embaixo o comando de vocês, que vocês pegaram durante esse podcast, e até o próximo episódio. Fui!